Centenas de pessoas se despediram hoje do lutador Ryan Gracie. A família dele está inconformada. Diz que o médico que o atendeu numa delegacia de São Paulo errou. O pai promete levar o caso para a justiça. O corpo de Ryan Gracie foi enterrado às 4 horas da tarde no cemitério São João Batista, no Rio, com uma salva de palmas. O clã do jiu-jitsu, acostumado a tantas vitórias, sentiu a perda. Ele era um guerreiro da família, é um soldado da gente. A despedida de Ryan Gracie reuniu amigos, alunos, discípulos. Ele era um mestre para mim, né? É um mestre, não tem como explicar, não tem palavras para falar o que ele era para mim. Ryan foi encontrado morto na manhã de sábado, dentro da cela de uma delegacia de São Paulo. Ele foi preso depois de uma série de roubos e agressões. Um exame feito na delegacia constatou a presença de drogas na urina do lutador. A família admite que Ryan Gracie passava por problemas e que tinha síndrome do pânico. Era um campeão que gostava de brigas, não só dentro do tatame, fora também. Mas para os parentes, a morte do lutador tem uma só explicação. Eles acusam o médico de ter dado uma dose excessiva de remédios. O pai de Ryan, Robson Gracie, presidente da Federação de Jiu-Jitsu do estado do Rio de Janeiro, agora vai ligar na justiça. O senhor pretende processar o psicanalista? Evidentemente, claro. Não podia ser diferente. Mas não é porque o Ryan morreu, não. Ele já morreu. O lutador tinha 33 anos, conquistou vários títulos, foi pentacampeão de um dos mais importantes torneios mundiais de vale tudo e teve algumas passagens pela polícia. Em 2000, ficou 15 dias preso, acusado de esfaquear um estudante numa briga numa boate no Rio. Na época, o patriarca do clã, Hélio Gracie, condenou o comportamento de Ryan. Ele deve cumprir com a justiça que se fizer feita e com o castigo que foi estabelecido. Seja ele, até meu pai, pode ser, tiver do caso dele, vai também. Em 2005, voltou a se envolver em confusão. Teria agredido policiais dentro de uma delegacia em São Paulo, onde estava detido. Hoje, no cemitério, a irmã de Ryan fez novas acusações ao médico que atendeu na delegacia. Foi ela quem chamou o Dr. Sabino Ferreira de Farias Neto e pediu que ele emitisse um laudo médico para poder transferir o irmão para um hospital. Flávia diz que o preço cobrado pelo Dr. Sabino foi de R$5 mil. Ele foi às 5 da manhã para poder receber o dinheiro que ele havia cobrado e me disse também que eu tinha que mandar dinheiro para o carcereiro, porque senão a coisa não funcionava. Que eu tinha que dar no mínimo uns 2.000, 2.500 para o delegado, que eu tinha que pagar todo mundo em São Paulo, nessa delegacia, porque senão eles não olhariam por nada. Nós não poderíamos dar nenhum tipo de assistência para ele. Em Atibaia, no interior de São Paulo, o médico que atendeu o lutador Ryan Gracie confirmou que recebeu R$5 mil da família. Foi o preço combinado pela consulta particular. Nega ter pedido R$ 2.500 para que Ryan tivesse uma atenção especial na delegacia, mas diz ter dado R$100 ao carcereiro para despesas que o preso precisasse. A Corregedoria da Polícia Civil já sabe da denúncia, mas precisa que a família a formalize para apurar o caso. A morte do lutador Ryan Gracie vai ser investigada pela Corregedoria e pela Polícia Civil. Sexta-feira à tarde, o lutador saiu de casa descalço, vestindo bermuda e armado com esta faca. Alguns metros depois, bateu no vidro de um carro de luxo, entrou no banco de trás e, com a faca no pescoço do motorista, disse: "Toca, toca, senão eu te mato." O motorista conseguiu fugir, mas cortou os dedos ao tentar escapar. Gracie, então, assumiu o volante. Na fuga, subiu na calçada para se livrar do trânsito, mas bateu num banco de concreto. Ameaçou roubar outro carro, mas o motorista escapou. Tentou então levar uma moto. O motoqueiro reagiu. Logo, 30 motoristas cercaram o lutador e o agrediram, inclusive com um capacete. Atordoado, ele foi dominado até a chegada da polícia. Estava agressivo e não dizia palavras com palavras. Por volta das 3 horas da tarde, o lutador foi levado para esta delegacia, na zona sul da cidade. O Ryan só declarou que achava que estava sendo perseguido e que, em virtude disso, ele tentou entrar num veículo para se evadir. À noite, o médico chamado pela namorada de Gracie fez um teste e comprovou que Ryan tinha usado crack,
cocaína e maconha. Pouco depois da meia-noite, o lutador foi levado para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Ele saiu caminhando e algemado. Às 3 horas da madrugada, o lutador chegou a esta outra delegacia, acompanhado por seu médico, que aplicou remédios para acalmá-lo. Às 6 horas da manhã, o médico foi embora. Eu dei tchau, ainda disse Deus te abençoe. Ele ainda jogou mas assim, bastante sonolento, mas aquele olhar assim, tranquilo, nada agitado, até porque qualquer manifestação que eu tivesse notado, eu não sairia. 2 horas e meia depois, o lutador, que ficou sozinho na cela, é encontrado morto. Parecia um quadro de falecimento por problemas cardíacos. O médico que acompanhava Grace disse que usou um coquetel de remédios para acalmá-lo. Aplicou um antialérgico para minimizar os efeitos de um tranquilizante. Ryan ainda ingeriu um anticonvulsivo e mais 2 comprimidos de outro tranquilizante. 1 hora depois, o lutador tomou mais um remédio para controlar a pressão que estava alta. Não é possível dizer se é uma dose grande ou pequena. Primeiro porque a gente não sabe como ele estava. A gente não conhece as condições do paciente. Naquele momento, numa situação de emergência, é muito difícil avaliar qual é a melhor conduta que foi realizada. A Secretaria de Segurança Pública diz que só vai se pronunciar sobre o caso quando o IML divulgar a causa da morte do lutador. O exame é primordial para tentar explicar quais eram as condições de saúde de Ryan Gracie horas antes da morte. O resultado pode eliminar dúvidas, como se o lutador teve uma overdose de drogas ou remédio e se recebeu a atenção médica ideal.